gente, bem-vindos ao programa Chá da Tati. Que legal que a gente está junto de novo. A gente vai hoje conversar sobre superação também. Várias outras coisas, memória muscular, karatê, a gente vai falar com uma campeã, tem coisas, e que é aqui da região, tá? Então fiquem atentos, logo depois da vinheta a gente vai bater um papo bom. Amores, sejam bem-vindos, chega pra cá que a gente vai bater papo hoje, tomando um delicioso chá, tomando uma água, conversando. Mas antes de começar, eu preciso dar aquele meu abraço maravilhoso no Chris Maier. Chris Maier Hair Design, você pode entrar em contato com ele para poder tirar, assim, sabe, o seu visual, assim, aquilo que você tem para fazer de acordo com o seu rosto, de acordo com aquele, o seu biotipo, conseguir colocar o seu cabelo de acordo com o que você faz, tem uma técnica para isso. Chris Maier é especialista, você pode entrar em contato com ele e também quero dar um beijo na Ideal Fit. A Ideal Fit é uma academia que fica ali próximo ao CRIO, atrás do CRIO, para quem mora aqui na região de Peruíbe, que está apta também para poder cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo, nutricionista, eles estão super atentos a isso, tá bom? Começando o nosso programa hoje, a minha convidada, Aline Gomes, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao programa, esse nosso espaço. Eu já sei, a gente se encontrou na Nona Rosa, que a Andresa também nos trouxe, e já fiquei encantada com você ali, mas quase que pedindo para ela segurar um pouco a história, porque, né, quero saber ao vivo ali, junto com o pessoal. Aline, então eu vou te fazer logo de cara a pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui comigo. Quem é você? Quem é a Aline? Bom, eu sou a Aline Gomes, mas todo mundo me conhece como Aline do Karatê. E o Karatê foi uma atividade esportiva que eu entrei sem querer, por conta de uma amiga que passou na rua e estava indo treinar e eu fui junto. E de repente fui conquistando medalhas, fui avançando de faixa. E aí aos 15 anos eu já estava como faixa preta, já havia sido campeã paulista, já campeã brasileira, sul-americana. E aí fui avançando e progredindo no karatê, que apesar hoje de eu não estar treinando, o karatê meio que virou um sobrenome. É seu, né? Aline do Karatê ficou marcado assim, e foi uma trajetória maravilhosa, de altos, baixos, mas eu acho que sempre altos, sempre altos. Eu acho que esporte, a gente até falou disso até num outro programa muito próximo, da gente estava falando sobre memória muscular, a gente estava falando sobre a importância de usar também o esporte, às vezes, mesmo que você não se profissionalize, como foi o seu caso, mas também como uma válvula de escape para o dia a dia, para o estresse. O esporte tem um peso muito forte, né, na nossa vida, se a gente de fato se conectar com ele. Você sente isso? Sim. O esporte, olha, eu falei isso pra minha filha, que tá com 10 anos, falei, Lari, se tem um conselho que a mamãe pode te dar pra sempre, nunca pare de fazer atividade esportiva. Por quê? Porque a hora que você para pra retomar, um Deus nos acuda. Então, assim, eu falei e a minha filha treina, tal, eu falei, Lari, não pare nunca. Mesmo que você não queira mais competir, mesmo que você não queira, treine por você, pra você, porque quando você para, é difícil essa retomada, né? Eu comecei, como eu te falei, sem querer e fui me apaixonando pelo karatê e fiz dele a minha principal atividade durante muitos anos da minha vida, né? Aos 15 anos eu já era faixa preta e... Uau, aos 15 você já era faixa preta? Com 15 anos eu me tornei faixa preta. Caraca! E com 15 eu já era campeã paulista, brasileira, sul-americana, e assim, até os 20 anos eu já tinha conquistado 2 vezes o brasileiro, 2 vezes o sul-americano no Paraguai e no Chile, já havia disputado um pan-americano na Califórnia, um mundial na Escócia, depois eu disputei mais um mundial, mas esse outro mundial, que foi o último, que foi em 2005, aí ele já teve um outro gostinho, já foi uma outra
vitória, uma outra comemoração, digamos assim. Ai, meu Deus. Isso que a gente travou lá atrás. Mas antes da gente chegar lá, a Aline, eu sei que a Aline tem um histórico aqui na região, além do karatê, que vem de família. Sim. Tem uma tradição aí que vem de família, que você tem isso também na veia, né? Querendo ou não. Queria que você falasse um pouquinho disso também para as pessoas se identificarem, porque às vezes as pessoas, que nem eu vim de fora, eu não peguei essa sua fase efetivamente. Sim. Mas eu já conhecia o que você tem de ofício aí também. Eu vou deixar para você contar. Eu, com muito orgulho, eu sou daqui de Peruíbe. Eu venho de uma família tradicional daqui, né? Tanto por parte de pai como parte de mãe. A família da minha mãe é a família vitoriana, uma família bem tradicional daqui, antiga. A família do meu pai também, a família Marçal. E é engraçado que, assim, uma curiosidade, antigamente os homens acabavam não colocando o sobrenome nas mulheres, colocavam mais nos filhos homens, né? Então, por exemplo, a família Vitoriano, que é do meu avô, ele só deu para os homens. A minha mãe não tinha Vitoriano, então eu não tenho Vitoriano. E a minha avó, que era Marçal, que era uma família tradicional também não passou Marçal para os filhos. Então eu também, meu pai não tem o Marçal, nem eu. E aí, puxa vida, e eu sou muito ligada a essa coisa de história, de tradição. Aí conversei na época com a minha mãe, com meu pai, e eu consegui, por conta ainda de ter na certidão de nascimento minha os sobrenomes dos meus avós, eu consegui colocar nos meus filhos. Maravilhoso! Então a minha filha e meu filho são Vitoriano Marçal, que é uma família antiga daqui, as duas pioneiras da cidade, né? O meu avô foi que fundou a colônia de pesca aqui, a Júlio Conceição, a Z5, né? Olha, que legal. Então, a minha avó Dalila, muita gente conhecia os doces que ela fazia, o restaurante, né? Que é da nossa família há 54 anos, só peixes e frutos do mar, né? Então, sempre ali a Dalila, ou do outro lado o João Vitoriano, mas sempre a história de Peruíbe presente na nossa família. O nome do restaurante é A Ponte. Então, quem não tem. Eu cheguei em Peruíbe, eu tô aqui há 18, quase 19 anos, e conheci o restaurante. Eu não conhecia você, não tinha tido ainda esse privilégio, mas a gente conhecia, via, fui até lá. É um restaurante que até no meu ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, as pessoas que foram trazidas para cá, que queriam comer algo um pouco caiçara, mais tradicional, a gente levou até lá. Então eu conhecia e não conhecia você. E você trabalha também lá, você tem alguma atividade também no restaurante? Não, só? Sim, eu cozinho. Inclusive ontem eu fiz um prato especial para o Festival Gastronômico, que é aqui do município. Que demais isso. Você deve cozinhar pouco bem, né? Aprendi com minha mãe, Maria Inês, em memória, e minha avó também, em memória da Lila Marçal. Tive a oportunidade de estar com as duas ali na cozinha. Maravilhoso. Então, além do karatê, além disso, você também tem esse, vamos chamar de pé na cozinha, literalmente. Sim. Né, de estar trabalhando nisso, culinária caiçara. Então, fica aí a dica para vocês. Agora eu quero voltar efetivamente para você. Eu quero saber um pouco da tua história, porque é um pouco da história da cidade também. Eu acho que é importante a gente retomar, porque a importância, é uma coisa que eu queria até admirar de Peruíbe, quando eu vim para cá. Eu vim de São Paulo, mas como o esporte é valorizado aqui na região. Sim. Não importa a prefeitura, não vou entrar nesse mérito, mas sempre há um trabalho de vôlei gratuito, karatê, tem um programa efetivo para quem quiser se inscrever, se matricular, consegue fazer atividade física de acordo com as coisas da prefeitura e tal. Sei que você também trabalhou um pouco nisso. Você pode me falar um pouco dessa história sua dentro do karatê? Inclusive patrocínio, como você conseguia para poder viajar, para conseguir ir para o mundo representando o karatê da cidade. Sim, o karatê, na verdade, o esporte dentro do nosso município, ele
ele acontece de verdade, e não é pelos gestores. E eu te falo porque já estive também no cargo de gestora municipal, né, na pasta de esporte. Mas, inclusive, eu disse isso enquanto estava no cargo, que não era quem estava ali, era porque as pessoas amam de fato o esporte. Então, eles acontecem porque tem pessoas treinando de verdade, tem professores que vestem a camisa de fato e fazem o esporte acontecer. Então, assim, temos a campeã agora, que foi a cerejinha do bolo, a campeã olímpica, mas assim, desde a minha fase, né, de início ao esporte, nós tivemos vários nomes dentro de várias modalidades esportivas, karatê, judô, basquete daqui foi sensacional na época do Agostinho, basquete que disputava o Campeonato Paulista aqui no ginásio de esportes. Sério? Aham. Sim, com atletas internacionais, sabe? Então, assim, o Peruíbe, de fato, veste a camisa, assim, sabe, do esporte. E repito, não é o gestor, é a cidade que tem fibra, tem raça, e as pessoas fazem de fato acontecer. Então isso eu fico orgulhosa também. É óbvio que se tivesse mais estrutura, o investimento da gestão exato, sendo mínimo, né? Exato. Porém, nós temos a condição de formar atletas, mas não de segurar atletas. Peruíbe não tem essa condição de segurar, né? Então a gente forma o atleta, a gente dá aquela base, aquela estrutura sensacional, e depois Deus abençoe e voe pelo mundo. Vai pro mundo. É isso. Isso é bom e muito triste. Eu falo bom porque a gente ainda tem uma consciência aqui, e da base esportiva para as crianças dá uma base sólida de disciplina, né? Eu acho que tem isso, mas é triste porque esporte, ou representar a cidade fora também, a gente ter o nome da cidade fora é uma diferença. Tem a ver também com uma cidade tão linda quanto a Peruíbe, conseguir levar a saúde, essa representatividade para fora também seria tão especial, né? Eu tive a oportunidade de levar o nome de Peruíbe, graças a Deus, para vários lugares. Países, né? Vários países. Mas assim, eu acredito que hoje a gente tem alguns esportes que são esportes de competição, né? Alguns esportes que se destacam e formam de fato atletas. Mas eu acho que o foco maior é o esporte enquanto formação de caráter, enquanto formação de ser humano, de cidadão, de bem, né? Porque o esporte, e acredito que quando começarem de fato, não apenas o gestor da pasta, porque para o gestor ele já é do esporte, ele já enxerga isso, mas quando as principais autoridades enxergarem que o esporte é educação, é investir em segurança, é investir em cultura, porque quando você investe numa criança, você não está deixando ela na rua, né? Ela está tendo a oportunidade de conhecer outras cidades, outros países, isso é cultura. A segurança, porque ela não vai estar perdendo o tempo dela com a ociosidade e se dedicando a algo importante, que é o trabalhar do corpo, da mente, né, do espírito. Então isso é também segurança. A questão da educação, porque dentro é muita disciplina, em qualquer área esportiva há regras, precisa ser praticado. Então isso também é uma forma de investir em alguns setores, e principalmente na saúde, porque você não vê atleta lá ocupando a UPA desnecessariamente, né? Eu ia chegar nisso. É investimento para o futuro também. Pro futuro. Então só aqui eu falei de 4, né? Falando de bate-pronto, 4 áreas que a gente investe indiretamente só aplicando no esporte. E eu acho que o Brasil ainda é falho nisso, né? Sim, muito. Porque quando você pega países, claro que a gente não precisa ir para o extremo, mas quando você pega a China, a Rússia, que eram potência, a China, a gente vê Olimpíadas, né? Tá sempre lá em cima, Estados Unidos, China, Rússia. O Brasil tem se destacado pacas, vamos colocar assim. A gente tem vindo numa crescente, eu tô errada. Não sei se você acompanha. Não. Mas a gente tá vindo numa crescente aí dentro do esporte. Até skate, outras coisas muitos. assim.
tem se destacado, a gente tem crescido. Imagina se é investimento. Com certeza, a história muda, e isso é de fato nacional, não é a questão pontual do município, é uma questão nacional mesmo, até de uma certa cultura, né? Hoje o esporte que mais tem investimento é o futebol. E você pega outras modalidades que estão crescendo, mas com cada atleta ralando ali para fazer teu nome, para poder levar a bandeira do Brasil. E um parênteses aí, e você vê que esses atletas que vão com muita raça é o que faz... são os que fazem mais vibrar e balançar a bandeira no lugar mais alto do pódio. Exato. Porque carrega a raça, a dedicação, a vontade de chegar, porque sabe que o caminho não é fácil. E quando alcança, é de coração, é de verdade. É de chorar, né? É de chorar. Pelo amor de Eu, Deus. olha, a Bia, quando chegou na cidade, eu chorei demais, porque assim, eu me vi ali, eu sei, né, embora o karatê não seja olímpico, o que eu pude alcançar, eu fui, né, e o que tinha para competir, eu competi, mas o judô é uma modalidade que é olímpica, e assim, a Bia, primeiro que só de estar nas Olimpíadas já é uma vitória, sim, sem sombra de dúvida. E aí, consagrar campeã, eu chorei muito. Ai, meu Deus, eu chorei muito. É muito maravilhoso. A gente começou esse papo com a Aline Gomes, eu a conheci num café da Nona Rosa. Sim. E eu vou aproveitar para falar da Nona Rosa para vocês. A Andresa, uma querida, falou para mim, cara, tem uma pessoa que você precisa conhecer, eu preciso te apresentar. Ela é a cara do chá da Tati, ela é a cara de tudo, e ela nos promoveu um encontro com uma degustação lá, com caldo, com o café que eu amo, com o chá da Tati. Com o chá da Tati. Delicioso. Uma delícia. E a gente bateu muito papo falando sobre essas coisas. Ela me contou algumas das histórias que eu quero que ela traga aqui. Mas essa fala dela, lá a gente estava conversando, me tocou profundamente. E tomando um café, bater um papo desse faz total diferença, né? A gente foi ali de uma maneira afetiva, trocando essas ideias, e hoje a gente está aqui junto no programa. A Nona Rosa fica na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, número 356, no quilômetro 356 da Padre Manuel da Nóbrega, posto Alê. Então é um dos únicos postos que a gente tem aí numa longa faixa de estrada, para quem está vindo lá desde Mongaguá, está vindo para cá, ali no alto posto consegue encontrar a conveniência e a cafeteria. Então eu vou dizer que era uma conveniência, assim, ainda tem, mas ela está muito, muito dedicada a essa área do café, nessa especialização, para que você tenha uma experiência quando você vai na Nona Rosa. E isso é um diferencial. Para onde você está, você quiser descomprimir, sabe? Tipo, quando você precisa, cara, eu preciso dar um tempo, em 15 minutos, no máximo você chega, independente da região aqui de Peruíbe que você esteja, é fácil de chegar. E você ligando com antecedência, com 1 hora de antecedência, ela consegue fazer a mesa posta para você. Ela fez isso para a gente, uma mesa toda decorada, uma mesa linda, para nos receber. E com 24 horas de antecedência, quando você tem uma reunião, quando você quer surpreender alguém no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, quando você quer surpreender alguém, ela pode fazer o café colonial, um café da manhã todo preparado com pães, bolos, coisas específicas e pensadas para receber as pessoas com quem você quer confraternizar. A Nona Rosa, então, é um ambiente delicioso, tranquilo para você conseguir bater um papo, para você conseguir estar junto com as pessoas e se cuidar num café cheiroso, gostoso, sabor, tudo isso que liga à afetividade, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês, 24 horas para o café colonial e 1 hora com antecedência para a mesa posta, tá certo? Gente, eu quero que você fale, a gente está falando sobre patrocínio, você falou sobre isso, sobre a garra das pessoas, a Bia também passou por isso, ela falou bastante disso, desses investimentos, porque eu não estou falando só de questão de investimento em valor, né? Você teve gente que acreditou em você, né? Você contou isso para mim, mas você teve que ir muito atrás, você teve que,
Cara, dá umas raladas. A gente tá falando de que ano, mais ou menos? Assim, para ir para fora, eu comecei em 1997, foi primeiro pro Paraguai, depois fui pro Chile, né, depois em 2000 fui pros Estados Unidos. E foi fácil, gata? Então, né? Aquela pergunta acho que nunca foi, né, mas era tão... A vontade era tão grande que as coisas fluíam, as coisas aconteciam. A energia girava, a energia, exatamente, porque era uma coisa que eu queria de fato, e eu fazia por onde. Então, eu ia de porta em porta, ia conversando com os comerciantes, um me ajudava aqui, outro ajudava lá, e sempre as coisas iam acontecendo, e eu conseguia o dinheiro para ir, para voltar. Eu até brincava, falava assim, que no Paraguai, falei, até para Muamba eu acho que eu devo ter, porque assim... Porque, graças a Deus, sempre deu certo, né? Aí teve, já em 99, eu consegui o patrocínio do Pão de Açúcar, do mercado Pão de Açúcar, e aí eles já bancavam tudo, já ficava mais tranquilo para mim, né? E qual a importância que você vê hoje, a diferença, talvez como mãe até, porque você olhar para os seus filhos, você acha que falta um pouco... isso eu tô falando como mãe, como mulher, a gente aqui num papo real, assim, fora do que eu tô construindo de narrativa com você aqui. Você acha que falta um pouco de incentivo às crianças no esporte sem ser só por status? Sabe? Você é uma mãe que leva as crianças para andar de bicicleta. Sim. Você é uma mãe que incentiva o esporte, que eu digo o esporte, o dia a dia, a caminhada. A gente tá num ambiente propício. Mas eu tô te perguntando real, assim. Você acha que falta um pouco esse incentivo a se mobilizar, por mobilidade, é isso que eu quero dizer. Videogames, celular... Você acha que nós, como pais também, a gente pode ficar um pouco mais atento para... Sim, eu acho que hoje é mais fácil, mais cômodo, né? Você dá o celular, você dá o videogame, né? Porque, assim, a vida hoje é muito corrida, né? Sim. Então, lá atrás o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa. Hoje a mãe sai junto. Então, assim, e essa criança, né? Então ela acaba tendo esse tempo, às vezes com uma pessoa que tá ali para cuidar, que não é o pai e a mãe, e não vai ficar ali, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então acaba mesmo dando videogame, dando celular, dando, né? E aí vão perdendo atividades do dia a dia, né? Na minha casa a gente tem um quintal bem grande, tem galinha, tem pato, então meu filho vai lá, vai colher o ovo da pata, vai ver se a galinha botou também, sabe, vai colher, olha, agora tem jabuticaba, vai colher, não sei o quê. Então, assim, isso já é uma rotina diferenciada, né? Sim. E eu acho que o que falta não essa atividade esportiva, não com vistas para uma competição, para um treinamento efetivo, mas como atividade diária de bem-estar. Falta isso sim, não só para as crianças, como para a família como um todo, pela rotina mesmo, né, que é cada dia mais corrida, mais estressante, e acaba não tendo esse momento que é tão necessário. Eu acho que eu acabei, assim, provocando isso em você, mas não em você, mas na gente com o nosso público, sabe por quê? Porque a interação, eu achei uma coisa tão bonita quando a gente estava falando sobre você ia fazer um passeio de bicicleta com seus filhos, de estar junto, uma importância de estar junto e ser exemplo, né? Sim. De estar ali, vamos junto, então vamos andar de bicicleta junto, vamos fazer alguma coisa junto, que acaba sendo um lazer que traz benefícios físicos. Então eu falo, a gente, às vezes, eu falo de mim, eu tenho muita dificuldade ainda eu joguei handball há muito tempo, eu cheguei a te contar, e eu sou dessas que parou, engordou pra caramba, e pra voltar, custo. E aí eu fiquei pensando no que tipo de exemplo eu tô dando pro meu filho. Sim. Né? E aí eu fui... E Tati, você falou, praticamente você foi uma atleta por uma parte da sua vida. E aí quando você parou e você falou, eu engordei bastante, e aí você fala, eu preciso voltar. Mas aí, Aline, o que eu sinto? Porque eu também engordei, eu também parei, e aí a gente sente assim, porque a gente se cobra
de voltar na mesma condição que a gente parou. E aí a gente fica assim, não, mas eu vou lá, não, mas não vou fazer bem, ai, que não sei o quê. E a gente não faz. E a gente não dá o primeiro passo. E a gente não se permite recomeçar. E a gente precisa recomeçar. E é entender e aceitar que estamos numa outra fase da vida, né, com uma outra condição, e que esse lá atrás da nossa memória, como éramos, que pode, desde que a gente dê o primeiro passo hoje, senão a gente não retorna. Mas você acha que, e aí eu quero entrar nisso, a memória, porque, só para deixar registrado, quais são os títulos que você teve? Só para as pessoas... Eu sou campeã paulista, bicampeã brasileira, bicampeã sul-americana no Paraguai e no Chile, campeã Mercosul em Foz do Iguaçu 2 vezes, fui campeã internacional, foi no Ibirapuera, fui... Até a gente se perde, né? Escócia, você falou? Eu fui para Escócia, lá eu fiquei em 4º lugar no Mundial, fiquei em 3º no Pan-Americano da Califórnia, e eu tive uma última participação na seleção brasileira no ano de 2005, que eu tive medalha de bronze, mas essa medalha, como eu te falei, tem um outro gosto, uma outra vitória, foi em Fortaleza, 22 dias com a seleção brasileira em Fortaleza. Por quê? Tem um gosto diferente. Porque em 2003, eu na época eu tinha um contrato pela cidade de Suzano, aí eu fiz um treino em Suzano, treinei num domingo, voltei, fui lá para assinar. Na terça-feira eu não fui treinar naquele dia. Liguei pro meu professor, falei, hoje eu não vou treinar, amanhã de manhã eu tenho prova. Mas eu queria passear, porque na cidade vizinha de Tariri era aniversário da cidade, ia ter um show lá. E aí eu fui de moto e um carro parado na Ponte do Veneza, ele entrou com tudo na pista e me pegou em cheio. E aí eu quebrei, minha perna imprensou na porta do carro, eu voei e fui arrastando na pista por uns 10 metros pela contramão. E aí eu quebrei o fêmur. Ouch! Eu quebrei o fêmur, eu tenho hoje uma placa de 22 centímetros e 10 parafusos no fêmur. Eu fiquei 40 dias na cama, 2 meses de cadeira de rodas e 4 meses de muletas. E aí, assim, eu tive 2 fisioterapeutas, o Dr. Oswaldo de Almeida Júnior, que foi sensacional para que eu pudesse retornar aos tatames, e o Dr. Luiz Fernando Padovan, que era o meu conhecido, que falou, não, você vai amanhã lá na clínica e a gente vai tratar de você. E aí, assim, foram pessoas incríveis que eu não queria mais voltar a treinar, porque eu já tinha todos esses títulos e eu tava na cama, então eu só queria andar, eu não pensei mais. E aí, eu lembro do Dr. Oswaldo ficar, não, você vai competir, você vai competir. Eu falei, não, eu quero andar, eu quero correr, não quero, sabe? Era isso, e eu não tinha mais essa pretensão. E aí ele pegou e ficou me atormentando, ele, Padovan, e aí eu peguei, aí eles brincaram comigo, falou, então, mas você não quer uma competição? Eu falei, então tá bom. Eu falei, então eu só volto pra ser igual ou melhor. Eu falei, meia boca eu não quero, hein? Fiz assim. Aí ele falou, então fala uma competição. Eu falei, Jogos Regionais, porque os Jogos Regionais é um campeonato muito forte. Sim. No estado de São Paulo. O estado é muito forte. Hoje, antigamente, para fazer a inscrição, você tinha que mandar o provão de residência. Hoje não. Hoje, os Jogos Regionais é quase um brasileiro, e os Jogos Abertos do interior é quase um pan-americano. É algo muito forte. O regionais, se não me engano, as escolas participam? Não. É outro tipo? É outro tipo. São os municípios, mas os Jogos Regionais hoje tem muita contratação. Então, assim, investem muito no esporte. É campeonato forte mesmo, E ir para os Jogos Abertos é top demais. E eu falei, então eu quero ir para os Jogos Regionais. Mas para eu ir para os Jogos... Porque eu tinha acabado, quando eu sofri o acidente, acabado de assinar o contrato para ir para os Jogos por Suzano. Sim. Que era daquele ano, de 2003. Então, naquele ano já não tinha como, porque eu tava na cama. Então, seria para o outro ano. Mas, gente, eu quebrei o fêmur. E para ir para o outro ano, para os Jogos, era
Impossível. Impossível, era quase, tipo, né? É. E aí eles, nossa, mas já? Então vamos. E aí eles fizeram um trabalho maravilhoso. Mas eu não posso deixar também duas pessoas que foram essenciais, mas que eu não sei o nome, não sei o rosto, não sei nada delas. Uma delas, eu estava no hospital, deitada na maca, minha mãe à frente, e essa moça chegou para minha mãe e falou: é sua filha? Eu falei, a minha mãe falou, é. Coitada dela, né? A minha mãe falou, por que coitada dela? Não, porque a minha amiga, olha lá minha amiga tá 9 meses e não anda ainda, mas olha a perna da sua filha. Tipo assim... Não vai ter jeito. Não vai, sabe, acabou. Aí minha mãe ficou assim, eu falei, deixa mãe, deixa pra lá. Aí ela me puxou e levou minha maca pro outro lado. Aí eu parei e eu percebi que tinha um homem que ficava me olhando o tempo inteiro, me olhava. Aí eu, tipo, sorri pra ele, né? Eu falei, você quer falar alguma coisa, né? Aí ele pegou e falou assim, até o meu fisioterapeuta tirava muito sarro disso, porque ele olhou pra mim, esse homem, e falou assim, olhou pro meu joelho e falou, apontou pro meu joelho e falou, foi moto isso aí, não foi? Eu falei, foi. Ai, só podia. Pra tá horrível desse jeito, é só moto. Ai, Jesus. Aí eu falei, tá horrível? Aí ele falou, tá. Você sabe, né? Você não fica mais 100% não. Aí eu falei, posso eu falar pro senhor agora? Aí ele falou, pode. Aí ele falou assim, se Deus quiser eu não fico 100, eu fico 101, eu fico melhor do que eu tava. Aí ele pegou e falou assim, mas você tem que merecer, viu, filha? Ele falou, desse jeito. Aí eu, na época, tinha 20 anos, eu falei assim, ele deve ter colado chiclete na cruz, né? Tipo, tá ouvindo isso, já né? Tá numa situação frágil. Sim, gente, e o homem falando. Senso. Mas assim, eu sou tão grata a essas duas pessoas que eu não sei o nome, porque assim, elas mexeram comigo. A competitiva? A competitiva. Eu falei, eles acham que eu não vou ficar boa, né? Eu falei, mas eu tenho um Deus tão forte que vocês não têm ideia. Peraí. E essa moça, que com 9 meses não andava, repetindo, fiquei 40 dias na cama, 2 meses de cadeira de roda e 4 meses de muleta. Deram 7 meses. No 9º mês, que a moça não andava, eu fiz uma competição. Eu fiz 4 lutas e venci as 4 lutas. Essa medalha está pendurada lá no centro clínico, no quadro, no diploma de fisioterapeuta do Dr. Oswaldo. Então, quem quiser ver a medalha, é só ir lá e tá lá. Essa medalha eu presenteei ele. Essa medalha eu dei de presente para ele, porque eu tive a honra de vencer pelo trabalho que foi feito. Então, teve, lógico, né, a minha força, a minha dedicação, mas teve pessoas que fizeram... técnica. Exato. De pessoas que estavam o profissionalismo, ainda, exatamente, né? de fazer exercícios para que eu pudesse retornar, e eu retornei da melhor forma. Na primeira competição eu fiz 4 lutas, ganhei as 4. E o meu objetivo era os Jogos Regionais. Eu falei que eu voltaria só se fosse para os Jogos. Tá. E aí eu voltei. Antes de você contar, porque eu quero que você continue nessa toada, deixa eu pegar a Black Laser aqui para falar para vocês dela. Black Laser, empresa, eu ia falar um palavrão, não posso. Era uma empresa dessas F maiúsculo, porque é uma empresa que está super atenta também a atualidades, quando você quer presentear pessoas com coisas mais personalizadas, está atenta a essa história da gente não ser mais do mesmo. A Black Laser tem esse olhar. Então, ela trabalha com gravação e cortes a laser. Então, se você tem fachada para fazer, se você tem alguma coisa que você queira ter a sua identidade visual muito bem trabalhada, muito bem detalhada, é um lugar que você pode fazer, encomendar. Se você precisa fazer maquete, por exemplo, que hoje nem é mais comum, mas em trabalhos de escola, coisas assim, que você quer ter representações de espaços, é um ambiente que pode te ajudar. Troféus, você tem brindes como canecas, como chaveiros, que precisam ser gravados, e além disso, você também consegue na Black Laser, eles trabalham com impressão 3D, então às vezes você tem alguma coisa em mente, alguma coisa que você quer materializar de alguma forma, a Black Laser pode te ajudar nesse processo, tá? Então, entre em contato com a Black Laser, entenda o que a Black Laser pode te oferecer, e às vezes você tem alguma coisa muito bem planejada que você quer colocar para fora, às vezes eles conseguem te ajudar com isso, tá? Então,
Então, falando, não tem muito a ver com a Aline aqui nesse sentido da gente trazer, mas eu queria falar sobre a Black Laser com vocês e deixar registrado que essa empresa é aqui da cidade, gente. Você consegue impressão 3D aqui na cidade. Você consegue corte a laser e gravações aqui na cidade de Peruíbe, então fiquem atentos. Eu vou deixar o telefone para vocês da Black Laser para que vocês possam contatá-los. O Instagram também é Black Laser 21, para vocês verem o trabalho que eles fazem lá. Tem várias fotos e coisas que eles produzem. E o telefone é o 13991632522. Vocês conseguem falar com o pessoal do comercial da Black Laser, tá bom? Desculpa, Aline, eu te cortei, porque eu quero ouvir essa parte, porque eu acho que a memória física que você tinha também, você acha que te ajudou nesse processo? Memória muscular. Memória muscular, né? Sem dúvida, porque inclusive, foi daí que eu tive a intenção de participar mais das decisões do município, né? Então, porque assim, eu sofri um acidente, fiquei 7 meses com aparelhos e voltei para a competição. Só para não esquecer do outro homem que falou que eu não ficava 100%, né? Sim. Bom, os destros, né, escrevendo com a mão direita, normalmente lutam com a mão esquerda à frente e a direita atrás, porque a mão de trás vai ficar mais forte por conta do jogo do quadril, e aí sai uma impulsão melhor e um golpe mais bem projetado, digamos assim. Então, a minha base de guarda de luta era essa aqui, né? Porém, se eu fosse dar algum golpe com avanço, a minha perna de trás, que é a perna que eu quebrei, isso no começo era meio difícil para mim, para eu poder dar essa impulsão com a perna de trás. Então eu passei a trocar de base. Então eu passei a lutar do outro lado também. E a gente treina normalmente isso, mas não era algo que eu treinava com tanto afinco. Mas naquela ocasião eu tive que treinar de fato. Então eu me dediquei mais porque eu precisava daquela condição. E aí eu passei a lutar dos dois lados. Então aí eu falei, eu fiquei melhor do que eu tava. 101%, eu fiquei 101%. Desculpa, ou mais, tá? E assim, eu não sei quem foram. Foram 2 pessoas que passaram ali. Acredito que propositalmente enviado ali para mexer comigo e de fato tocar na ferida, literalmente, e fazer com que eu tivesse esse despertar aí e conseguir. Voltei para os Jogos Regionais, fui campeã dos Jogos Regionais do ano de 2004, como eu havia almejado, né? Era o meu propósito e de fato deu certo. E aí eu disputei mais um Mundial, que foi em 2005. Voltei para a seleção brasileira, disputei mais esse último Mundial, conquistei a medalha de bronze nesse Mundial, mas as coisas viram uma chavinha depois de tudo isso que a gente passa. Então aí a medalha da competição deixou de fazer tanto sentido, né? Porque eu venci os meus desafios, né? Aquilo que eu poderia ser uma parada total, foi apenas uma pausa, eu voltei mais forte, mas com uma cabeça também, né, diferente. Então, acabei me dedicando mais a pensar em disponibilizar o esporte para maior quantidade de pessoas, para tirar as crianças da ociosidade. Como eu me recuperei muito rápido, eu queria que as pessoas também tivessem esse acesso ao esporte, porque se eu tive essa condição de retorno a tudo, foi por conta da memória muscular. Então isso de fato faz toda a diferença, né? Então eu queria isso. E aí comecei então a me dedicar a trabalhos que eu tivesse públicos, né? Como te falei, né? Fui diretora municipal de esportes, para que eu pudesse fazer o esporte para mais pessoas. É tão maravilhoso isso, porque a gente está falando, Aline, você está me dando chance de falar de algumas vertentes. A gente está falando de saúde física, né? E de como preparar o corpo não só, e você lembrou bem, não só para competição, a gente preparar o nosso corpo para a vida, né? Eu falo isso como uma pessoa gorda, como uma pessoa que praticou esporte, que tem dificuldade em voltar, que eu digo hoje a Ideal Fit a gente tem conversado muito, né? Porque eu tô há um tempo sem ir até a Ideal. A gente conversou também na Nona falando sobre isso, que eu preciso retomar, e falo muito com eles falam assim, tá aberto aqui, a gente quer te receber aqui de volta.
Eu dançava também, eu dancei dança do ventre por muito tempo e hoje eu não consigo fazer certos movimentos de dança por conta do peso. Mas eu sei que o meu corpo sustenta o meu peso por conta da quantidade de esporte e de quanto eu trabalhei lá atrás. Sim. Mas isso desgasta, isso é um problema. Então, a gente ter uma educação, inclusive muscular, física, o quanto isso é importante desde muito novo. Você me falou da saúde mental, que nem sempre o desafio que essas duas pessoas, a sementinha que foi plantada, ou o anjinho da guarda, ou como Jesus, como, né, independente da fé, Sim, chegou para te atingir e te motivar naquele momento, não serve para todos. Então, o conhecimento mental de saber aonde que te pega, aonde que vai te movimentar, também é muito importante. muito. E ali, no seu caso, foi o que te motivou. Para algumas pessoas ia desmotivar, a pessoa ia cair, mas para você não, te movimentou. Então, se conhecer também é uma base importante para você retomar. E sobre ter um objetivo, ter uma meta. Sim. Que você falou, né? Naquele momento, o seu terapeuta, o seu fisioterapeuta, as pessoas estavam ali, falaram, vamos colocar um prazo, aonde você quer chegar, porque daí dizem eu acho que o Voz da Consciência, se você tiver isso, você me fala, tiver só na fala, porque eu não vou lembrar quem foi, mas tem um personagem de Alice, acho que é o gato, que ela tá passando e fala assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Eu acho que é a conversa dela com o gato. Não sei se foi o coelho, acho que era o coelho, não era? Não, a Voz da Consciência falou que era o gato. Era o gato. Que tipo, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E aí você me falou disso, eles colocaram para você ali, onde é que você quer ir? E ali você tava, porque você colocou e seguiu esse caminho. Então, tudo que você tá me trazendo da tua história, olha o quanto a gente pode revelar e trazer pro dia a dia da gente. Sim. Sabe? De saber onde é que você quer chegar, dar o primeiro passo. É emagrecimento? É mobilidade? Você quer ter uma velhice melhor? Você quer, cara, andar um quarteirão, levantar para poder pegar o copo de água que tá na mesa e não falar, filho, pega para mim, ou não sei quem, pega para mim, ou vamos fazer. Enquanto isso pode também te motivar a ter um momento de muita alegria e que a vitória, no seu caso, que aí você me acabou, né? Que a medalha faz sentido para atleta, é onde você estuda, você se dedica, é onde você quer chegar. Mas quando você tem os desafios da vida que você é capaz de superar a si mesmo, isso é um simbólico, mas tem outras coisas que você consegue enxergar. Eu acho isso muito forte e eu queria te parabenizar por isso. Obrigada. Nesse lugar, não só pela tua história como atleta, mas como ser humano e com o seu objetivo de levar isso adiante, que é incrível. Mas aí não tá acabando não, é só pra gente registrar isso que é muito forte e quanto pode servir de inspiração e exemplo para as pessoas. Sim. Mas aí tem a Aline mãe, né? Tem. E a Aline filha. Tem. E aí as pessoas conheciam e vamos pegar aí nesse pontinho que é essa mulher, você se descobrindo nesse lugar como mãe, como a filha que... Eu vou deixar para você. Eu vou só levantar a bola e deixar você cortar. Bom, quando eu estava como diretora de esportes, e aí acho que alcançando mais uma meta, né, de tantos objetivos, graças a Deus, alcançados, e eu estava ali tranquila, aí eu fiquei grávida, né, e a Larissa chegando ao mundo, mas o sentimento era de felicidade e gratidão pela vinda da Larissa, mas ao mesmo tempo triste, porque eu via minha mãe que estava já no momento já de partida. Então era um misto muito grande. Então a Larissa nasceu, 3 meses depois a minha mãe fez a passagem dela. E aí é muito difícil, porque nós, mães de primeira viagem, contamos com as nossas mães. Sim. E aí você não tem. E aí eu tinha um bebê, eu atleta, nunca troquei uma fralda, um bebê e tendo que se despedir da minha mãe. Foi muito difícil. E então eu pedi as contas da prefeitura, do meu cargo, e voltei para minha casa, para minha filha,
porque o restaurante do meu pai, na ocasião, já tinha... nós estamos falando de 10 anos atrás, 45 anos, mas 44 anos, né? O restaurante hoje tem 54, então 44 anos. A minha mãe era cozinheira, eu sabia cozinhar. E eu falei, eu vou voltar, porque meu pai, José Carlos, precisa mais de mim agora. E a Larissa, que tá acabando de chegar, né? E é lindo porque você voltou, você foi para empreender junto com seu pai. E tem uma coisa linda que você falou no começo que eu só quero ligar, que é o respeito que você tem às suas ancestralidades. Muito. E a essa história, como isso é forte para você. Sim. E aí no momento de mais fragilidade efetiva, que é a perda da mãe e o ganho de uma filha, que não tô falando nem de... Mas é fragilidade. Sim, aí você volta para dentro, né? Volta para Sim, casa. Eu volto para casa. Isso é muito bom. Pra gente continuar daí, pra gente já falar disso do ateliê, gente, desculpa, é um momento de emoção, mas é importante falar de que quando se é empreendedor, a gente precisa ter respaldo. E por isso eu falo para vocês da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é o respaldo que a gente precisa quando a gente é MEI, ME, não importa o tamanho da empresa. É importante vocês saberem que vocês têm aí um respaldo que é um respaldo forte. Até pra gente respirar, né, amiga? Sim. Porque as duas, você engasgou aí, eu engasguei aqui e tô na toada aqui, ó. A Central do Empreendedor é uma empresa que ela dá suporte. Não só isso, ela fica de olho na tua empresa de dentro para fora para que você tenha toda a sua documentação, tudo feito, direcionado de maneira correta e que você esteja de acordo com tudo que é necessário aí, de acordo com tributários, o que você precisa de tributo, com o seu funcionário, o que você precisa, não importa a vertente que você está. Se você é médico, se você é advogado, se você é psicólogo, se você é uma pequena empresa, se você é fábrica, importante é que você esteja com toda a sua documentação correta. É importante porque você não tenha prejuízo lá na frente, são prejuízos altos. Se você não tem isso, muito bem feito. A Central do Empreendedor atende não só a cidade de Peruíbe, Baixada Santista, como o Brasil inteiro, e ela atende vocês 24 horas por dia. Ou seja, independente do seu negócio, se você trabalha à noite, se você, enfim, empreendedor, precisa conseguir resolver os seus problemas. E às vezes na correria do dia a dia, como é hoje em dia, não é tão possível. Então eles estenderam o horário de atendimento para que você possa ter as informações certas, de acordo, sem dúvida. E não importa se você está aqui, se você está, às vezes, em Cuiabá, eles vão até você, eles vão entender a sua empresa e vão resolver as suas questões, tá bom? O telefone da Central do Empreendedor é o 13-99774-4573. Você pode entrar em contato com a Central e entender como é que você faz para sua empresa ficar saudável, tá bom? Até que eu quero falar só uma coisa do meu pai, assim, que é uma figura sem palavras para falar do que o meu pai representa, da representatividade. E lá, assim, durante 35 anos, ele foi pescador profissional. Então, ele que abastecia o restaurante com os próprios pescados, sabe? É um ambiente diferenciado, onde lá é um momento, assim, de conversa com ele, de aprendizado sobre o peixe. É uma experiência incrível. Vale muito a pena. Como que é o nome dele? Meu pai é José Carlos. José Carlos, um beijo pra você. Você já tinha me falado dele na nona. Sim. Que ele é uma figura, né? É uma referência também para os pescadores. Sim, sim. Ele começou aqui, né? Depois foi o barco já em Santos, chegou a ter 8 barcos de pesca, chegou a pescar no Brasil todo, chegou a exportar peixe, sabe? Então a nossa história com o mar é fantástica. Tanto é que o meu menino, que eu tenho um menininho, chama Martim, de uma ave que chama Martim Pescador, porque o Martim nasceu um dia depois do meu pai. Uau! Então, foi a minha homenagem ao meu pai e a tudo que o mar nos deu. Então, o meu filho chama Martim por conta de toda a força dos mares. Linda, que coisa linda! E, bom,
E aí você me perguntou do ateliê. Do ateliê. Assim, você voltou, cozinha, trabalha ainda sim, no restaurante. Mas tem uma história de uma bicicletinha aí também. Tem. Eu tô falando bicicletinha no diminutivo, mas não é não. É com carinho, é com carinho. É uma bicicletinha no Então, bom, primeiro que eu sou ligada no 220, e aí nem deu pra perceber. E aí, quando eu voltei pro restaurante, ajudei e tal, né? Trabalho lá, mas durante a semana é mais devagar, porque o nosso público é mais de turistas. Sim. Então, eu tinha um hobby que ninguém sabia, que era a costura, na verdade era o patchwork. Eu comecei com o patchwork, que é aquele trabalho de retalho, de junções de retalhos, e depois a costura criativa. E aquilo era meu hobby. E só que um foi me pedindo, o outro, e eu fui montando ali um espaço. De repente me veio uma ideia de montar uma bike ateliê. E foi muito legal, porque aí eu mandei fazer essa bicicleta, ficou super bacana. Inclusive uma amiga viu, a Gabi, ela viu uma promoção na TV Aparecida. E aí falou assim: Aline, olha, escreve sua história, tal, não sei o quê. Falei, legal. Aí peguei e escrevi pro programa Combina. E aí eu escrevi e fui vencedora do programa. Foi muito legal, tem no YouTube toda a história. E aí eu ganhei uma máquina da Singer, uma máquina patchwork com vários pontos de bordados. Nossa, foi muito legal. E foi bem bacana porque o programa chama Combina e ela tinha de fato uma Kombi. Tanto é que ela veio na Kombi, eu andei na Kombi dela e tal. Aí eu falei, bom, agora você tem que andar na minha bike. Aí eu botei a apresentadora na garupa e dei uma voltinha com ela. Você tem o nome do vídeo? Tá como Meu Sonho Singer, Ateliê Aline Gomes. Meu Sonho Singer, Ateliê Aline Gomes. Pra quem quiser ver no YouTube. Isso mesmo. Aí tem lá toda a história, essa passagem que foi muito bacana. E hoje eu tenho meu ateliê. Então hoje eu empreendo também, sou empreendedora. Então eu tenho o Ateliê Aline Gomes, que já tá aí com 10 anos de MEI. Nasceu junto com a Larissa, né? E eu acho que muitas mães hoje também, né, acabam, para não ter que sair o tempo inteiro, muitas mães empreendendo para ter um tempo a mais com a família, se preocupando, se dedicando mais com a educação. E eu não fugi à regra e fui lá e hoje, então eu tenho o meu trabalho que, assim, sou muito abençoada porque o meu trabalho fica do lado do restaurante, porque qualquer coisa eu corro e socorro meu pai, e do lado da minha casa. Então, assim, tá muito estratégico e é de bênçãos mesmo. Então, hoje eu faço bolsas, carteiras, necessaire, tenho a bike que eu posso fazer os eventos, posso sair para andar com ela mesmo, de fato, para vender, né? O Instagram é ateliê, @ateliê Aline Gomes, para quem quiser ver. Tem algumas coisas também lá que ela vai postando, lindas, uns mimos, assim. Sim. Trabalha com cor também, né? Sim. Você gosta de... com muita cor. Muita cor, é muito bonito, porque é artesanal, mas sim. Você tem uma visão ali diferente na maneira de colocar as coisas, não tem? Sim. Bem pensada. Olha, tudo que tem no ateliê eu usaria. Começa por aí. Então, assim, o que eu faço é com carinho, com amor em cada peça, sabe? Então, assim, não tem nada que eu falo, nossa, eu fiz isso e não achei legal. Não. Tudo que tem lá eu usaria com o maior carinho, com o maior gosto. É lindo, lindo. Gente, vejam, Aline, a gente está caminhando para o final agora do programa, mas eu queria que você... Eu acho que vale... Eu quase não faço isso. Eu normalmente peço considerações às pessoas. Mas eu acho que você tem um histórico tão representativo, a gente falou disso, que eu queria, e isso é muito saia justa que eu tô te colocando, mas eu queria que você pudesse dizer às pessoas, a gente tem um público muito feminino e também um público de mulheres acima de 30. Outras pessoas nos assistem, eu fico muito feliz, mas as pessoas que têm se reportado a mim são pessoas que normalmente estão na faixa acima dos 30, mulheres que se olham, e eu tento trazer condições de conversas para essas pessoas.
E eu acho que você tem um histórico tão forte como pessoa, essa questão de raiz, essa questão de mãe, essa questão de se olhar. Ixi, peraí que tá me pegando. Eu não posso me emocionar. Você tem uma questão muito forte de superação, de leitura da vida como alguém que quer fazer que veio de uma tradição e está levando isso para os filhos. E eu gostaria que, se você pudesse ter um tempo, uns 2 minutos, nada, de olhar para as pessoas e dizer o que você diria para essas mães, no que você conhece de si. Olha, como mãe, eu acho que, e como ser humano, o que a gente puder fazer, porque eu acredito muito que somos espíritos em evolução, né? Nós temos essa missão, então nós temos um porquê de estar aqui. Então, até mesmo, às vezes a gente se encontra com situações delicadas, seja do tempo, seja financeira, seja um desafeto, e esse desafeto às vezes dentro de casa, ou o próprio companheiro, que às vezes é difícil lidar, ou às vezes o irmão, o filho, situações que acabam sendo desgastantes, e a gente se coloca numa posição assim de se sente encurralada, não sabe o que fazer, mas você pode fazer, você tem condições, basta você parar, sentar, conversar com o homem lá de cima, independente da sua fé, independente daquilo que você acredita, na força maior, conversa de coração, e essa energia boa vai vir, essa força vai vir, essa resposta que você tanto precisa tá dentro do teu coração, você só precisa destrancar a chavinha, deixar essa luz entrar para que você realmente possa sentir e fazer acontecer, né? E todas essas situações que a gente passa não são à toa, melhor dizendo, né? Elas têm um propósito, elas têm um motivo, porque é pra gente olhar e se perguntar por quê? Pra quê? Né? Então, se eu tenho esse desafeto, seja independente, financeiro, se eu tô passando aquela situação, por quê? É a primeira vez ou vem sendo recorrente? Porque quando é isso, eu costumo dizer que nós estamos numa grande escola. E essa grande escola, cada um está numa sala. E a gente precisa aprender. E o professor, que é o nosso mestre, ele só aplica a prova para saber a nossa dificuldade. E quando a prova vem de novo, ou seja, quando eu estou passando pelas mesmas situações várias vezes, é porque eu ainda não aprendi alguma coisa. Então eu preciso aprender para poder passar e tirar aquele 10 que a gente precisa. É isso. Muito obrigada mesmo por você estar aqui e por poder conseguir passar essa mensagem para minha galera. E para vocês, eu quero que vocês fiquem com essa inspiração, mandando mais um beijo para o Chris Maier, nosso hair designer, e mandando um beijo também para a Raya, para o Zé da Ideal Fit, que também são muito parceiros e que estão todos aqui, Central do Empreendedor, Black Laser, Nuna Rosa, no objetivo de levar o melhor para vocês. Então, com essa mensagem, eu quero encerrar esse programa, deixar um beijo e até semana que vem. Tchau, obrigada.